a Stormfront já foi outra heroína, só que no passado, lá em 1970, e ela tá hoje como outra super heroína e ela não envelheceu nada. Parece que é isso mesmo. Você quer entender essa história? Vem comigo e bora pro vídeo. Fala Nerd, eu sou o Gustavo Brunes trazendo mais um vídeo pra vocês. E esse episódio de The Boys foi um episódio que foi um pouquinho mais lento do que o normal. The Boys geralmente é sempre muito rápido, muito sangrento, cabeça explodindo. Foi um episódio mais de boa, assim, digamos, mais family friendly até o final, né? Porque no final acontece algo bem estranho, bizarro, né? Mas tá, vamos lá, vamos começar pelo Homelander, né? Que pra mim foi o grande destaque desse episódio, né? Novamente, no episódio passado ele já teve muito destaque e hoje ele também tá tendo muito destaque novamente. A gente já começa tomando um susto, porque ele já aparece dentro de uma casa e quem tá lá dentro dessa casa? A Madeline, viva! E na hora que eu vi isso eu não entendi nada, eu fiquei, como assim ela tá viva? Ele matou ela, não é possível que ela tá viva. Mas aí a gente descobre que na verdade a Madeline não está viva, é claro, né? Ele matou ela, que é na verdade aquele cara que consegue mutar o corpo dele, que eles usaram na temporada passada para enganar lá o senador, que a Madeline usou, né? Para enganar o senador lá. E basicamente o Homelander fez isso pra ele ter a Madeline ali ainda, pra ele falar com ela, ter ela basicamente ali, já que ele matou ela. E a gente vê um pouco daquelas cenas sempre bizarras que a gente vê entre ele e a Madeline. E depois a gente vê que ela na verdade, o cara que muta, né, dá o conselho pro Homelander ele começar a fazer uma limpa no set, que o set é ele criou o set, ele é o set, pra ele começar a fazer uma limpa no set. E o Homelander segue isso, ele basicamente mexe com todo mundo ali do set. Primeiro que ele já começa a questionar é a Starlight, naquela cena do elevador, que ele chega já enforcando ela, asfixiando ela, e quase que ele perfura, né, a barriga dela com a mão, né, que ele já fez também, a gente viu ele fazer isso na primeira temporada. Quase que ele fez isso, mas na verdade ele só tava fazendo pra ameaçar. Ele só deu um ameaço nela para saber que ela não tava mentindo pra ele de novo e que na verdade ela tá mentindo pra ele de novo, né? A gente viu nesse episódio que ela realmente tá mentindo e a gente viu também que ele ameaçou o A-Train. O A-Train, na verdade, saiu do set porque a gente sabe que apesar dele continuar ali, conseguir correr, mas ele não tem mesmo desempenho que ele tinha antes por causa do composto V. Então o Homelander acabou tirando o A-Train simplesmente do set, simplesmente mandou ele fora e contratou aquele cara que era o rival dele na corrida que a gente viu na primeira temporada. Então o A-Train rodou. E a gente viu que ele também já sabia sobre a Helena, o interesse amoroso da Maeve, e ele revelou isso numa entrevista ali no auditório ao vivo pra todo mundo ver. E cara, o Homelander, ele é muito sádico, né? Ele já sabia, ele não falou nada, ele só falou ao vivo ali na cara dela. Ele é muito sádico. O cara que interpreta o Anthony Starr, o cara que interpreta o Homelander, ele é muito bom, cara. Ele incorporou de fato o Homelander. Por final, a treta mais pesada que ele teve com um dos integrantes do set foi com a Stormfront, é claro, né? Ele tá morrendo de inveja e ele foi lá, ficou vendo os memes lá que as pessoas estavam fazendo sobre a Stormfront e ele acabou ficando, lógico, muito invejoso, porque ele só quer saber dele mesmo, ele só se importa com ele e ele tem que ser a cara do set. E quando ele viu que as pessoas estavam preferindo a Stormfront, falando da Stormfront e não dele, ele ficou simplesmente louco, insano. E ele foi lá tirar satisfação com ela. E ela, claro, debocha da cara dele, porque é isso que a Stormfront faz, debocha da cara de todo mundo o tempo todo. E ele quase partiu para as vias de fato, né? No final ele meio que aceitou ali o que ela falou, a Stormfront falou pra ele o papinho ali e ele saiu fora. Mas, né, a gente já sabe que o Homelander não gosta nem um pouco
da Stormfront, nem um pouco. A gente sabe que vai dar treta porque no trailer tem uma imagem, uma cena que mostra ele atirando o raio de calor nela, então vai ter mais treta entre esses dois aí. Na última cena do Homelander, ele acaba matando o cara que faz as mutações de corpo ali, e a gente tem uma cena bizarra em que o cara se transforma no próprio Homelander. E eu não vou nem dar muitos detalhes porque aqui é family friendly e eu não vou dar detalhes não, porque é complicado falar disso, mas vocês viram, você sabe que foi bizarro a cena, e no final o Homelander acaba matando o cara que se muta, e fala pra ele: eu não preciso de ninguém, eu só preciso de mim mesmo. E cara, é definitivamente o Homelander mais louco, tá ficando mais louco do que ele já é ainda. A gente também teve um desenvolvimento legal nesse episódio entre a Starlight e o Hughie. É uma coisa que a gente já não via há algum tempo, né? Até porque eles nem podiam se encontrar direito, ficou bem claro isso nos 3 primeiros episódios. Mas o Hughie decidiu levar a Starlight, né, junto com o Leitinho pra lá, pra aquela missão pra descobrir quem era a heroína, a Liberdade, essa heroína do passado e tal. E foi uma coisa bem inusitada, ela junto ali com o Leitinho e ele, mas foi bem interessante porque a gente teve um desenvolvimento entre os 3 personagens, tanto da Starlight com o Leitinho, quanto do Hughie e da Starlight. A gente viu que a Starlight naquele momento que eu acho que o Hughie vai no banheiro, alguma coisa assim, e ela fica ali sozinha com o Leitinho comendo o doce lá, o donut, eu acho que era, se eu não me engano, e ela acaba contando que ela não podia comer o donut, porque a mãe dela não deixava quando ela era criança, porque ela tinha que ser sempre magra, não poderia ter nenhuma possibilidade de não estar em forma, em plena forma, e o pai dela ajudava ela a comer o donut escondido da mãe dela, e essa era uma lembrança dela da infância. E o Leitinho acaba contando pra ela também que ele tinha também boas memórias com o pai dele lá, que o pai dele ia na sorveteria, pedia todos os sabores. Então basicamente teve uma empatia ali, né, uma conexão de histórias ali entre os dois, e isso é algo bem que positivo, porque o Hughie queria que a Starlight ajudasse desde a primeira temporada, que falava pra eles ali, pro Leitinho, pro Bruto, que a Starlight podia ajudar eles, e eles sempre: não, ela é uma dos supers, ela não pode ajudar. E agora a gente viu o Leitinho aí tendo um diálogo interessante com ela e vendo que ela também é humana e não tá nesse pedestal de supers que eles tinham antes de fora, vendo ela, né? Então o Hughie e a Starlight, eles tiveram um desenvolvimento um pouquinho a mais ali, acelerado, né? Porque eles estavam meio que na mesma, desde o final da primeira temporada, quando eles estavam meio estranho um com o outro, meio esquisito, meio brigado, e agora eles tiveram um desenvolvimento um pouco maior, selaram as pazes, digamos assim, né? E a gente viu também que eles tiveram ali bons momentos durante a viagem que eles fizeram, mas no final a gente viu que ela mesmo fala pro Hughie que não dá pra eles continuarem se encontrando, que vai dar algum problema, e ela mesma vai lá e se afasta dele, fala adeus e sai. Lógico que eles vão se ver novamente, né? Não acabou o relacionamento deles, mas tá ficando cada vez mais difícil deles continuarem se encontrando, porque o principal fator é que a Starlight tem muito medo do Homelander descobrir que eles ainda estão ali juntos e que ela estava ajudando ele, encontrando ele e ajudando ele novamente. Isso é dito no episódio. Ela fala que não aguenta mais ficar lá no prédio do set, porque o Homelander pode estar em qualquer momento escutando ou saber o que ela tá fazendo. A gente viu também que o Billy Brutus foi lá resgatar a Becca, tirar ela de lá daquele lugar controlado ali pela Vogue praticamente. E eles estavam fazendo todo um plano para sair de lá escondido, né? Levar o filho também dela, da Becca, que o Homelander fez com ela, não pela vontade dela, né? Se é que a gente pode dizer assim, para não dizer a palavra de fato do ato. Mas na última cena entre os dois, a gente vê que a Becca percebeu no olhar do Billy Brutus
que ele não quer o filho dela, ele vai arranjar um jeito de se livrar do moleque, e ela viu isso nele e ela acertou, porque ele acabou confessando que ele queria deixar o moleque pra trás e sair só ele e ela de lá, ou depois os três saírem de lá e depois ele arranjar um jeito de se livrar do moleque, porque ele não vai conseguir olhar pra ele, né? Ele não vai conseguir olhar pro moleque que é filho do Homelander. Mas a Becca fala algo bem interessante pra ele, que se ela não pode deixar ele lá, óbvio, porque ela ama ele, porque é filho dele, mas que também se ela fizer isso, eles só vão estar criando um novo Homelander, sem pai, sem mãe, e provavelmente quem iria abraçar o moleque ia ser o próprio Homelander, e aí teriam dois Homelanders no mundo, que não é bom, né? Um já tá suficiente, já dois seria uma tragédia pra todo mundo. A Stormfront, a gente viu, teve uma revelação bombástica nesse episódio de que ela é uma heroína que tava lá no passado, lá nos anos 70. Essa é a heroína chamada Liberdade, ela era essa heroína. E ela inclusive acabou matando ali o irmão daquela mulher que eles foram atrás dela pra saber quem era a Liberdade, né? O objetivo da viagem que o Rio, a Starlight e o Leitinho estavam fazendo, e ela matou o irmão dessa mulher simplesmente porque ela é racista, porque ela chegou lá e queria matar ele, e ela deixa bem claro isso. Inclusive isso esclarece o porquê que ela matou nos 3 primeiros episódios atrás, porque que ela matou aquela família quando ela tá caçando o irmão da Kimiko, e ela simplesmente mata várias pessoas ali da família por matar, e ela matou porque eles eram negros. Ficou bem claro isso agora. E agora o questionamento que fica é: como que ela era a heroína que tava lá atrás, lá nos anos 70, e ela tá agora em 2019, 2020, não sei que ano que se passa a série, mas ela tá viva ainda e tá nova ainda. Ela tá, parece que tem 30, 40 anos, sei lá, ela tá muito nova ainda e tá sendo heroína desde 1970, então como que isso é possível? Por que que ela não envelheceu? E como que ela conseguiu se esconder e ninguém perceber nada, sabe? Como que isso aconteceu? Até é citado na série, né, de que pode ser o composto V, talvez, ela tomando, sei lá, muito composto V, talvez ela não envelheça, ou talvez a gente vai ter alguma outra coisa aí que vai aparecer nessa temporada que a gente não sabe ainda o que pode ser. Eu acho que é o composto V. Talvez ela deve ter tomado mais doses ou algo desse tipo para ela continuar nova desse jeito. Mas não descarto nenhuma outra possibilidade, porque The Boys pode acontecer qualquer coisa, né, cara? É bem bizarro. E a gente viu que a Stormfront está liderando o movimento contra a Vogue, cobrando a Vogue de fazer mais coisas. Ela também é muito inteligente, né? A gente viu que o Homelander também quer esse conceito de ir contra a Vogue, de se fazer de vítima, e ela tá meio que também contra a Vogue, liderando esse movimento de ir contra a Vogue e tirar os supers da identidade da Vogue, do set ali, né? Então ela também tá sendo muito inteligente e tá tentando roubar o posto de líder do set do Homelander. Isso ficou bem claro. Vai ter mais treta entre esses dois aí, isso é certeza absoluta. E cara, se você gostou desse vídeo aqui, eu também já fiz um vídeo falando sobre o primeiro, o segundo e o terceiro episódio. Eu vou deixar aqui na tela final e no card aparecendo agora pra você assistir. E se você gostou mesmo desse vídeo aqui, deixa seu like, vai, se inscreve, clica na manopla do infinito que tá no canto inferior direito, estala os seus dedos e vira inscrito aqui do canal, e também clica no sininho pra você receber as notificações. Então é isso aí, valeu, falou e tchau!